E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou a pedra trabalhada pela arte e a imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Amém. Amém. Muito bem, nós estamos diante de um relato bem interessante, quando o apóstolo Paulo foi levado ao Areópago para explicar que tipo de pregação ele estava anunciando, não é? Eu gostaria de dizer o seguinte: o livro de Atos é um grande livro histórico. Se você gosta de série, por exemplo, né? Está em moda as pessoas ficarem maratonando séries. Eu quero lhe encorajar a ler o livro de Atos. Você vai ver quanta coisa maravilhosa, quanta lição a respeito da trajetória da igreja primitiva, da igreja cristã. Como a igreja surgiu.
O livro de Atos, outrora, era chamado de segundo Lucas. Por quê? Porque foi Lucas quem escreveu também Atos. Escreveu o seu evangelho e escreveu também o livro de Atos dos Apóstolos. Na verdade, o único evangelho que tem uma continuação pelo próprio autor é o evangelho segundo Lucas. E a continuação é justamente o livro de Atos dos Apóstolos. Esses relatos foram feitos por Lucas, o médico amado, o grego, o único escritor do Novo Testamento que não era judeu. Então nós encontramos, e ele também não esteve com Jesus, mas aprendeu com aqueles que estiveram com Cristo, aprendeu com aqueles que estiveram presencialmente com o Senhor Jesus. É um texto muito rico, e nós encontramos na verdade, nós fizemos alguns destaques que poderão nos ajudar a compreender a genuína mensagem do Evangelho da Graça. O apóstolo Paulo estava esperando quem? Ele tinha saído de Bereia, não é? Veja como é interessante, não é? A continuidade. Ele tinha saído de Bereia, foi na frente e ficou esperando quem? Silvano, que era Silas, tá? E também a Timóteo. Enquanto ele esperava, ele estava em Atenas, que era um berço da cultura. Atenas tinha um legado cultural muito grande, tá? Enquanto ele esperava a Timóteo e também a Silas, o apóstolo Paulo começou a observar os costumes daquela cidade, começou a observar o comportamento dos atenienses e começou a ensinar, começou a pregar. Pregava na sinagoga, pregava também, é interessante, vocês veem que na sinagoga nós tínhamos ali judeus e tínhamos também gentios. Quem eram os gentios que frequentavam a sinagoga? Para a gente crescer no conhecimento, tá? Os gentios que frequentavam a sinagoga eram os chamados prosélitos. Prosélitos. Quem eram os prosélitos? Eram os gentios que tinham se convertido ao judaísmo, tá certo? O gentio que se convertia ao judaísmo, ele então tinha que passar pelo processo judeu. Então ele era circuncidado, então ele passava a obedecer toda a cultura judaica, e ele passava a frequentar, tinha o direito de frequentar a sinagoga. Então o apóstolo Paulo pregava tanto na sinagoga para judeus e prosélitos, gentios convertidos ao judaísmo, como também pregava nas praças para o povo, não é? Para o povo que não tinha qualquer conhecimento da língua grega, tá? O povo que não tinha o conhecimento, eram gentios, mas não eram pessoas cultas. A história chama de bárbaros, não é? Porque eles não tinham, por isso que o apóstolo Paulo, quando ele está falando a respeito do evangelho, ele diz que o evangelho salva tanto a gregos como também a bárbaros, porque o bárbaro era aquele que não tinha qualquer conhecimento da língua grega. Muito bem, Paulo então esteve falando a respeito de quê? De Jesus e da ressurreição, observando e impressionado com a idolatria dos atenienses. Ele encontrou lá, não é? Encontrou altares para vários deuses, e ele ficou impressionado, aquilo o incomodou. Daqui a pouco vamos aprofundar isso. Paulo então passou a ensinar a respeito de Jesus e a respeito da ressurreição. Houve um incômodo por parte dos que pertenciam a duas escolas. Quais eram as escolas, não é? A escola dos epicureus e a escola dos estoicos. Eram escolas filosóficas, ambas, não é? Elas tinham algo em comum, ensinavam a busca da paz espiritual. Uma valorizava, que eram justamente os estoicos, valorizava a questão da natureza. Então, na natureza eles podiam ter a paz espiritual. A outra também ensinava a paz espiritual, mas em uma outra vertente. Aqueles, então, intelectuais se sentiram incomodados com a pregação de Paulo. Afinal de contas, ele pregava a Jesus e a ressurreição. E eles, então, levaram o apóstolo Paulo para o Areópago,
que era um local onde se discutiam as filosofias. Era um local de debate. Então nós vamos ouvir a tua tese, nós vamos ouvir a tua defesa. Fala aí, porque você parece um tagarela. Na verdade, o tagarela era conhecido na época como alguém que tinha raso conhecimento filosófico, um pouquinho de cada coisa, e saía emitindo aí pseudos saberes, não é? Então ele foi chamado dessa forma. Então, como se ele fosse um mero tagarela, tá? Porque tinha um conhecimento filosófico raso, tá? E ficava emitindo saberes sem profundidade. O que é que esse tagarela diz? Vamos ouvir, vamos levá-lo ao Areópago. Lá no Areópago, então, o apóstolo Paulo passou a falar. E ele começou como um bom orador. Ele começou com a estratégia para ganhar os seus ouvintes. De que forma? Elogiando. Eu vejo que vocês são religiosos. Eu vejo que vocês primam pela religiosidade. Porque eu vi várias estátuas. E eu vi uma delas. E nela está escrito: ao Deus desconhecido. E eu gostaria de falar justamente a respeito desse Deus que vocês adoram sem conhecer. E ele passou então a discorrer acerca do Senhor Criador de tudo o que há. E quando chegou no assunto da ressurreição, falando que Deus tinha enviado seu Filho, e ele tinha morrido e tinha ressuscitado, muitos então, escarneceram, outros falaram, desse assunto a gente ouve depois, isso não é muito agradável aos meus ouvidos, aos nossos ouvidos. Porém, alguns creram, porque a palavra nunca volta vazia, porque ela sempre encontra lugar no coração. E como isso é precioso, não é? Como isso é precioso. Eu já com a idade que tenho, né? Eu tenho experimentado me deparar com pessoas que eu convivi há tempos idos, e algumas delas dizem, olha, eu nunca esqueci de algo que eu ouvi, tá? Eu ouvi numa pregação sua, no estudo bíblico, ou mesmo numa conversa informal, tá? E geralmente o que impacta é a mensagem do Evangelho da Graça. Sempre fica algo no coração dos ouvintes, né? Eu gostaria então de destacar algumas coisas juntamente com os irmãos. Permaneçam com suas Bíblias abertas. Eu não vou expor versículo por versículo, mas gostaria de fazer alguns destaques e nós estaremos observando de onde vem tal destaque. O primeiro destaque, nós destacamos o que revoltou o espírito do apóstolo Paulo, não é? O versículo 16 diz, então Paulo os esperava a Timóteo e a Silas, os esperava em Atenas, o seu coração se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Idolatria dominante na cidade. Para nós aqui do nosso estado, isso não é tão estranho, porque nós sabemos que há cidades que são dominadas pelo espírito da idolatria. O que é a idolatria? Idolatria é culto ao que não é Deus. Idolatria é adoração a ídolos. Idolatria é se curvar diante de uma imagem que não fala, que não ouve, que não estende a mão. E idolatria também é tudo o que nós colocamos no lugar de Deus, à frente de Deus, tudo o que nós valorizamos mais que o eterno, tudo o que toma o lugar de Deus. O apóstolo Paulo então ficou revoltado em face daquela idolatria que dominava toda a cidade. A grande verdade é que nós, ao longo da Bíblia, encontramos a idolatria como sendo o pecado que mais agride o nosso Deus. Que mais agride o nosso Deus.
Porque a idolatria faz com que nós tiremos o olhar de Deus. Eu posso idolatrar um filho e olhar tanto para esse filho a ponto de eu não mais olhar para Deus. Eu posso idolatrar coisas que aparentemente são legítimas na vida. A grande verdade é que na vida cristã nós precisamos ter uma disciplina comportamental, irmãos. Sabermos que as coisas são coisas, que as pessoas são pessoas. Sabermos que Deus é Deus, e Ele não é para ser colocado em nível de pessoas ou de coisas. Deus é Deus. Na última quinta-feira nós estávamos no estudo bíblico na casa da irmã Célia e nós mencionávamos isso. Às vezes, e eu dizia assim, quando eu me deparo com alguém que diz assim, pastor, eu não sei se eu vou para o cinema ou para a igreja, a minha vontade é dizer, vá para o cinema. Se você tem essa dúvida, vá para o cinema. Essa dúvida não é para existir. Jamais nós podemos colocar Deus em nível de coisas. Ou eu tenho Deus como sendo o meu Senhor, aquele, como disse o apóstolo Paulo aqui no versículo 28, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Se é esse Deus que você acredita e crê, jamais você poderá colocar as coisas dele em nível de outras coisas desta vida. Coisas são coisas, pessoas são pessoas, e Deus é Deus, soberano sobre todas as coisas. É por Ele que nós vivemos, é por Ele que nós nos movemos, é por Ele que nós existimos. Como posso eu colocar aquele que é mola propulsora para tudo que sou, para tudo que faço, em nível de outras coisas desta vida? Sempre que houver uma dúvida, e nessa dúvida tiver Deus ou as coisas de Deus, eu acho melhor você rever a sua própria vida cristã, a sua própria experiência com Deus. O que revoltou o espírito de Paulo foi a idolatria. E era um povo tão culto, porém ignorante ao mesmo tempo. Nem sempre a cultura formal representa sabedoria diante de Deus. Temos nos deparado com muitas pessoas cultas, porém vazias espiritualmente. Nem sempre. Eu estava falando aqui a respeito da cidade de Atenas, né? Que era uma cidade que possuía uma grande herança cultural. Uma cidade muito rica em filósofos, né? Nós temos muitos filósofos que partiram de lá. Sófocles, né? Eurípides, Aristófanes, todos vieram de Atenas. E tantos outros, porém eram tão pobres espiritualmente. Uma cidade culta, porém ignorante ao mesmo tempo. Um segundo destaque. Destaco, meus irmãos, destaco onde e quando o apóstolo Paulo pregava. Esse relato de Lucas, dizendo que ele pregava na sinagoga e nas praças, que está no versículo 17, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Ele então ensinava, pregava, dissertava na sinagoga, para os conhecedores, para os piedosos. Uma das últimas palavras do pastor David Wilkinson. David Wilkinson, para quem não conhece, ele foi um homem que evangelizou, acredito que foi em São Francisco,
nos Estados Unidos, numa época tão difícil, aquele filme e livro também, A Cruz e o Punhal, é a história de David Wilkerson. Tá? E o pastor David Wilkerson morreu na década passada. E uma das últimas palavras de David Wilkerson foi a seguinte: ele disse: os evangélicos precisam ser evangelizados. E eu trago para mim, como eu preciso ser evangelizado? Diariamente. Todo dia eu preciso ouvir o evangelho, porque todo dia eu esqueço do que realmente representa o evangelho. Por isso que Paulo pregava na sinagoga. Há um grande equívoco quando nós pensamos que os evangelhos, 4 evangelhos, foram escritos para ímpios. Foram escritos para crentes. Para crentes. O evangelho segundo João, por exemplo, que foi escrito no final do 1º século, momento em que a igreja cristã passava por uma grande perseguição. A abordagem de João foi lembrando todas as coisas que representavam a vida cristã. Lembrem que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Lembrem que ele é caminho, verdade e vida. Lembrem que ele é água que descedenta. Lembrem que ele é pão que sacia fome. Lembrem, era para a igreja que estava vivendo a mais terrível das perseguições do 1º século. Como precisamos ouvir constantemente isso, que Jesus é tudo que nós necessitamos, que é Ele quem vai matar a nossa sede, que é Ele quem vai fazer justiça, que é Ele quem vai nos alimentar. Como precisamos ser evangelizados. Então ele pregava na sinagoga para os conhecedores e pregava na praça também para os ignorantes. E isso é sintomático, não é? É sintoma de que todos, o evangelho é para todos, mesmo não sabendo quem há de se render aos pés de Cristo, eu tenho a responsabilidade de anunciar a todos, onde quer que eu esteja, no meu dia a dia, eu preciso ter essa disposição de anunciar o evangelho da graça. Destaco ainda, queridos, os seus opositores, né? Eu já dei uma pincelada aqui, o versículo 18 fala a respeito daqueles que eram oposição à pregação do apóstolo Paulo. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregar ou pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Seus opositores eram os sábios da época, epicureus e estoicos, que representavam escolas filosóficas que ensinavam a busca da paz íntima, paz de espírito. Eram eles. Tantas vezes nós nos deparamos com oposição, não é? Em meio a pessoas que são cultas. Os meninos que estão entrando na faculdade aqui vão se deparar com professores que representarão uma oposição à fé cristã. Mercado de trabalho, chefe, representa oposição à fé cristã. Pessoas que nós admiramos. Acontece isso, sempre aconteceu. Quando eu trabalhava no Banco Nacional S.A., viu, Eduardo? Nós somos colegas lá também, não é? E eu decidi ir para o seminário, em 1987. E eu lembro que o Adelmo e a Tânia eram gerentes, não é? A Adelmo era o gerente geral e a Tânia era gerente auxiliar. Me chamaram para conversar. E com muito carinho. Falaram a respeito do treinamento que o banco tinha me oferecido. Falaram tantas coisas e terminaram dizendo assim: não faça isso não. Você vai largar. Não faça isso não. E eu era um garoto de 20 anos. Não é? De 20 anos. Você tem toda uma vida pela frente. Você aqui é muito querido por todos.
fica aqui, não vai largar não. Eram pessoas cultas. Mas o mais interessante, e até assim, não é nada, até porque nunca mais os vi, espero que eles estejam com Jesus, né, na vida cristã, mas uma coisa muito importante que eu vou dizer para Gabriel, para Rafael, para o outro Gabriel, para tantos aqui, né, para o Arthur, ali, Alfred. Olha, a Bíblia diz o seguinte: é feliz aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quando você ouvir um conselho de alguém, procure saber se é uma pessoa justificada, se é uma pessoa de Deus, porque mais vale o conselho de uma pessoa de Deus, mesmo tendo ela poucas letras, do que o conselho de alguém, mesmo sendo doutor, mas que é um ímpio que está longe dos caminhos do Senhor. O Salmo 1 começa assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Então, quando alguém te dá um conselho, Rafael, Gabriel, tantos aqui, procura saber se realmente é alguém que tem o que oferecer para a vida. Porque há caminhos que aos nossos olhos parece ser bom, mas o destino é a perdição, o fim é o prejuízo. E eu já vivi o suficiente para ver isso na prática. Então, meus irmãos, eles tinham esses opositores que eram pessoas sábias, cultas, não é? Mas eu quero destacar também que a religiosidade não representa necessariamente a comunhão verdadeira com Deus. Eu não sou contra a religião, afinal de contas eu sou religioso, não é? Eu sou religioso, no sentido etimológico da palavra, religare, né, que é o caminho que religa o homem a Deus, tá? Muito bem, no sentido etimológico não há problema. O problema é a falsa religiosidade. O problema é o que aparenta ser piedade quando não é. A religiosidade necessariamente não representa comunhão verdadeira com Deus. O versículo 22, o apóstolo Paulo diz, aí ele começa, né? Veja que sabedoria do apóstolo. Então, Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Religião não vos falta. Tolo é aquele que pensa que somente a religião há de suprir a necessidade espiritual. Há um só caminho, que é Cristo. Não é, tem aquela história, né? Todo caminho leva ao céu. Não, Senhor. O único caminho que leva ao céu é o Senhor Jesus Cristo, que se fez caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Não é todo caminho que leva ao céu. Você pode ter boa intenção, mas se você não tiver o bilhete certo, você vai parar em outro lugar. Tenha cuidado. Eu encontrei com um pastor que é amigo nosso, ele é pastor presbiteriano, ele esteve aqui, nós almoçamos juntos, pastor Jader Borges, e ele estava contando, ele foi fazer umas palestras no interior do estado. Ele trabalha com adolescentes, com jovens, inclusive eu disse que ele viria aqui uma hora falar para nós, para os pais e também para os nossos meninos, sabe? E ele estava dizendo que viajou no ônibus e tinha uma senhora ao lado, e essa senhora, então, quando chegou no destino, ela percebeu que a cidade que ela queria ir não era aquela, tá? Parece que é como se fosse assim, Silvana. Ele queria ir para, como é o nome lá do teu? Icaraizinho, né? Icaraizinho, né? E queria ir para o Icaraí e pegou para o Icaraizinho, né? Aí disse, não, mas não é essa cidade, não, tem que pegar um outro ônibus. Parece que era Pentecostes, e tinha uma outra cidade que também leva o nome de Pentecostes, aí, e pegou o ônibus errado.
Não adianta só ter boa intenção, não adianta somente ir ao aeroporto ou à rodoviária. Tem que pegar o bilhete certo. Você pode muito bem pensar no aeroporto, na rodoviária, como sendo a igreja. Mas não basta, tem que ter Jesus. Ele é o acesso, eu sou o caminho, eu sou a porta, eu sou o acesso. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a religiosidade em si não representa necessariamente a comunhão verdadeira com Deus. Destaco ainda, meus queridos irmãos, que Deus não pode ser um dentre muitos. Deus não divide a sua glória. O versículo 23, o apóstolo Paulo passou a destacar o Deus que eles não conheciam. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar, do qual está escrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. Deixa os demais de lado. Quero falar dele. O nosso Deus não divide a sua glória. Ele é um único Deus. Lucas 14, 26. O texto diz assim, veja o que, ainda Lucas, né? Lucas 14, 26. Se alguém vem a mim, e não aborrece a seu pai, sua mãe, e mulher, e filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Essa palavra é tão radical. Em outra versão, que eu até gosto mais, diz assim, aquele que não me ama mais que... mãe, pai, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e a própria vida, esse não pode. Não é que talvez possa ou vai ter dificuldade, não tem possibilidade, porque Deus não divide a sua glória, Ele é único. O nosso Deus não pode ser um dentre muitos, e é o que nós tantas vezes encontramos, sabe? Pessoas que têm uma espécie de devoção a tantas coisas, e aí coloca Deus no meio. Ah, sim. É como, por exemplo, sabe, não obviamente uma crítica ao acontecimento em si, mas uma percepção, tá? Uma semana de formatura. Aí tem isso, tem aquilo, está faltando mais alguma coisa? Ah, sim, o culto. O principal é o culto. O principal é a gratidão. O principal é o louvor àquele que possibilitou que nós estivéssemos vivos a ponto de nos formarmos. Não é uma coisa a mais. Sem o Deus que nós adoramos no culto, não haveria baile, não haveria nada. Colação de grau. Então, assim, na nossa vida, Deus não pode ser uma das coisas. Ele é Deus. Eu me lembro, sem tomar muito tempo dos irmãos, né? Mas eu me lembro que quando eu era garoto, eu tinha 14 anos de idade, eu jogava muito futebol. Esse é o Eduardinho, né? Eu jogava muito futebol. E eu jogava num time lá no Conjunto José Walter, que tinha um senhor chamado Alísio, que era o nosso treinador. Esse Alísio me levou para jogar no Ceará. E eu fui para o Ceará, na época chamava a categoria Dente de Leite. Né? Não sei se alguém lembra que tinha essa categoria. Antes do juvenil, vinha o Dente de Leite. E eu fui jogar lá no Ceará. Eu jogava, eu era camisa 5, não era volante. Na época jogávamos só com um volante. E eu jogava tal, e conheci muita gente, tal. O Dimas, que trabalhava no Colégio Batista, uma série de pessoas, né? Ele trabalhava lá no Ceará já. E um dia ia ter um jogo. Nós jogamos algumas vezes no Colégio Militar, jogamos algumas vezes
em julho no Presidente Vargas, que havia um torneio de garotos, e então eu vibrei um dia que cheguei em casa e disse que nós iríamos participar, tá, de um jogo no domingo, né? Que era uma preliminar. E eu fiquei muito feliz. E o velho Edson, meu pai, chegou e falou assim: meu filho, deixa eu falar contigo aqui, você realmente quer ser jogador de futebol? Aí eu disse: eu não tenho certeza ainda não, pai. Então não troque o seu domingo por isso não. Diga que você não vai. Você quer que eu diga? Eu posso ligar para ele. Não, pai, eu mesmo falo. Isso ainda era quarta-feira. Eu disse: no domingo eu não posso. Tinha muita gente, a fila era grande, né? Meninada toda. Alguns deram graças a Deus que eu não fui, que cedia a vaga para isso. Então, assim, nós precisamos compreender o que realmente nós queremos na nossa vida, o que Deus representa para nós. Nosso Deus não divide a sua glória. Ainda destacamos no versículo 29 que Deus não é uma idealização do homem. Olhe como isso é verdadeiro. O versículo 29, o apóstolo Paulo, assim, ele foi contundente. Ele falou assim: sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Quer um texto mais claro do que isso? O nosso Deus não pode ser produto da imaginação do homem. A indústria de cinema sempre apresentou um Jesus, não é? Amável, no sentido literal da palavra, não é? Amável como aquele fácil de ser amado. E nós sabemos que há uma tendência na nossa cultura a sermos atraídos pelo que é esteticamente bonito, ao que é esteticamente, né, atrativo. Então, os Jesuses sempre foram pessoas bonitas. Olho claro, alguns deles, né? Barba bonita. Praticava academia todo dia. Era aquele... É fácil de se amar. A ideia era essa. Lá em Isaías a gente encontra que não havia formosura alguma nele. A diferença de Cristo não estava na sua estética, estava naquilo que ele pregava, naquilo que ele era. Tanto que no final do Sermão da Montanha, o que impressionou os seus ouvintes foi exatamente a autoridade com que ele falava acerca das coisas de Deus. Não era estética. Mas o homem, ele tende a idealizar, né? É aquela criatividade que eu sempre digo em nossa igreja: Deus dispensa a nossa criatividade. Ele dispensa. Você quer ter uma vida agradável a Deus? Veja o que na palavra tem dito como você deve viver. Não é o que você pensa, não. Você quer oferecer um culto espiritual? Não é o que eu acho, não. Eu acho que nós precisamos colocar umas luzes vermelhas aqui, pintar o templo de preto, precisamos fazer isso, aquilo, vai ser bom. Quem foi que te disse isso? Não necessariamente. Não é isso. Deus dispensa a nossa criatividade. E Jesus, então, disse para aquela mulher samaritana: não é no monte, não é em Jerusalém. Os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Ele não é apegado ao local geograficamente, ele não é apegado à estética humana, ele não é apegado à criatividade humana. Ele diz exatamente o que ele espera de nós, que nós sejamos homens e mulheres espirituais como ele é espiritual. Ele deseja que nós o louvemos espiritualmente. Então Deus dispensa a criatividade humana. Deus não é
uma idealização do homem. Foi Deus que nos criou a sua imagem e semelhança. Não somos nós que temos que criar Deus a nossa imagem, semelhança e criatividade, não, irmãos. Vamos compreender isso. Penúltimo destaque. Destaco, queridos, que o arrependimento é o ponto de partida para uma nova vida. Como isso é profundo. Por isso que o apóstolo Paulo diz, né? A tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Né? A tristeza, segundo Deus, o arrependimento. Versículo 30, nós encontramos o seguinte: ora, não levou Deus em conta, veja a autoridade do apóstolo Paulo, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Que tempos eram esses, pessoal? O Antigo Testamento, quando havia ignorância, aqueles que eram salvos na promessa. O autor aos Hebreus disse que a revelação era semelhante a uma sombra, nós conhecíamos como sombra, não tínhamos a visão que temos, a visão que os cristãos passaram a ter com a chegada de Cristo. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, isso eu acho tão forte, porque é uma notificação. Você já recebeu a notificação? Eu recebi uma vez. A gente fica logo com medo, né? Eu recebi uma notificação. Uma vez eu vendi um carro e passou um tempão, muito tempo mesmo. Aí eu recebi uma notificação que tinha que falar com um delegado. E eu recebi numa terça, era para ir na sexta. O quê? Eu liguei para ele está aí, eu estou indo agora aí. E eu cheguei lá e disse, não, é porque é o seguinte, esse carro, o senhor lembra disso? Eu lembro. Negociei com meu amigo, chamado Eurico, liguei para ele, deixei na loja dele, mas acontece que a pessoa que tinha comprado a ele, comprou com identidade falsa e fez um financiamento, e tem uma senhora que nunca tinha visto o carro e está com o nome prejudicado. Mas assim, a notificação em si já causa um impacto, não é? A notificação. Então o que Paulo usa é isso. Olha, o nosso Deus notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Eu fui notificado por Deus a me arrepender. É uma notificação, não é uma sugestão. Olha, se você puder ver, não, a notificação convoca todos os homens que se arrependam. Eu fui notificado por Deus a desenvolver esse sentimento em mim, do arrependimento para a salvação. Porque o arrependimento é o ponto de partida para uma nova vida. Todos devem se arrepender. Não há salvação para quem não se arrepende dos seus pecados. Eu preciso compreender isso. E finalmente, queridos irmãos, eu destaco que mesmo em condições adversas, a mensagem do Senhor pregada é o meio de graça que salva o homem. Versículo 34 mostra, né? Houve porém, olha o porém aí, apesar, né, das pessoas que estavam escarnecendo, apesar daqueles que rejeitavam, apesar daqueles que agiam com desdém, houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Mesmo em condições adversas, a mensagem do Senhor pregada é meio de graça salvadora. Por isso que a Bíblia diz o quê? Prega, né? Paulo escrevendo a Timóteo, né? Prega em tempo e fora de tempo. Prega em tempo e fora de tempo. Anuncia o Evangelho da Graça, onde você estiver. Sabe, lá em Recife tinha um senhor que já faleceu, e ele frequentou a igreja onde eu fui ordenado, a Igreja Batista da Torre, porque a família dele era toda de lá. Tá? E ele tinha, sabe, ele não perdia oportunidade.
Então, se ele estava no supermercado e as pessoas falavam assim, como esse produto está caro, aí ele dizia assim, ainda bem que a salvação é grátis, é de graça porque Jesus já pagou o preço. E alguns diziam, mas como assim? Aí ele ia lá e falava do amor de Deus. Não é? Ebenezer Jamil, o nome dele, obviamente, Ebenezer Jamil. Se ele estava numa fila grande no banco, às vezes, alguém reclamava, ele dizia, ainda bem que para ir para o céu não tem fila. Está aberto, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Prega em tempo e fora de tempo. É lá na faculdade, quando tantos rejeitam a fé cristã. É no condomínio, é na família, é no trabalho. Sempre que tiver oportunidade, mostre o que o Evangelho fez na sua vida. Fala a respeito do que Cristo fez no seu viver. Brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possas socorrer. Brilha no meio do teu viver. Amém? Obrigado, Senhor Deus, por tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, pelo alimento que temos nela, ó Deus. Nosso Deus, dá que ela encontre lugar em cada coração, Senhor. Ó Deus, dá que sejamos mais que ouvintes. Dá que sejamos praticantes da tua palavra. Assim nós oramos, no nome de Cristo. Amém. Amém? Vamos ficar em pé, meus irmãos queridos, e vamos cantar o último hino, que é o momento